Vamos seguir aqui com o Jornal da Manhã, porque o governo federal adiou pela 4ª vez o início da portaria que restringe o trabalho do comércio aos feriados. As regras foram definidas em 2023, mas devem entrar em vigor apenas no dia 1º de julho de 2025. Para falar sobre esse tema, nós vamos receber agora o deputado federal e vice-presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, Luiz Gastão. Deputado, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Deputado, eu queria que o senhor explicasse até 2023 qual era a regra. Depois houve uma mudança legislativa que não entrou em vigor. Queria que o senhor explicasse como é que está a situação hoje, portanto, justamente nesse período aqui de grande atração aí do comércio, que é o período do Natal. Bom dia ao senhor. Bom dia, uma oportunidade boa estar aqui falando com vocês, tratando desse assunto tão importante para nós que fazemos o comércio de bens, serviços e turismo também. E o que acontece? A portaria, ela cria condições que restringem a abertura do comércio aos domingos. Nós somos contra que qualquer relação de trabalho seja regulada querendo abrir ou fechar. A liberdade de abertura e fechamento de comércio, nós entendemos que tem que estar fora da relação capital e trabalho. Nós temos, sim, que regular na condição de capital-trabalho a condição de escala de trabalho e condições de escala de trabalho para os trabalhadores. Garantir aos trabalhadores a folga, garantir aos trabalhadores que tenham uma escala correta e que eles não tenham sobrecarga de trabalho. Mas nós não podemos, através de portaria, restringir a abertura do comércio. Desde a publicação da portaria, nós estamos negociando com as centrais de trabalhadores, com as centrais patronais e com as diversas entidades patronais também do comércio que buscam regulamentar isso. Somos conscientes de que precisamos ter uma sustentabilidade do sindicato, fortalecer as negociações coletivas, fortalecer as negociações por atividade econômica, porque acreditamos que são nas atividades econômicas que nós temos que discutir escalas. Mas nós não podemos restringir a abertura ou fechamento do comércio a portarias ou a convenção coletiva de trabalho. Temos que garantir que nas convenções coletivas de trabalho seja pautado e seja negociado as escalas de trabalho e as condições de trabalho. Deputado, só para ficar mais claro para a gente, então há uma negociação que está acontecendo, ou pelo menos uma conversa com esses representantes desses sindicatos, embora essa portaria tenha sido adiada para entrar em funcionamento só no meio do ano que vem, em junho ou julho de 2025, porque é uma portaria que estabelece justamente que para que haja essas movimentações comerciais, esse comércio funcionando aos domingos e feriados, teria de haver uma negociação com esses sindicatos, uma convenção coletiva. Então, apesar disso, essa conversa está acontecendo, então, com esses sindicatos para ficar bom para todo mundo, é isso? A conversa está tendo, nós estamos tendo a conversa, eu posso aqui salientar, há uma participação direta também do ministro Luiz Marinho, que tem buscado intermediar essas conversas e fazer com que a gente possa reorganizar uma legislação, criar as condições de negociação coletiva, fortalecendo os sindicatos patronais e trabalhadores, mas, acima de tudo, mantendo a liberdade de abertura e a liberdade de funcionamento do comércio. Deputado, agora a pergunta dos nossos comentaristas. Eu começo com você, Deise. Deputado, dado o impacto dessa regra que limita o trabalho nos feriados, com equilíbrio entre os direitos trabalhistas e as necessidades do setor produtivo, como que o senhor avalia esse adiamento para 2025? Como que ele pode ser interpretado em termos de prioridade governamental? O senhor acha que essa decisão ela reflete só uma tentativa de equilibrar as pressões do empresariado com as demandas sociais, ou ela é um adiamento inevitável de um conflito político? Esse adiamento para 2025 ele já era inevitável, ou é uma tentativa de equilibrar as pressões? Olha, não, eu acho que nós temos muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos avançando muito nas negociações. Nós tivemos esse ano no Congresso pautas extremamente importantes, pautas que foram votadas, como a regulamentação dos tributos sobre a renda, e essa questão da relação do trabalho, a questão da reforma administrativa, nós temos outras pautas que são extremamente prioritárias. E essa questão com relação ao capital e trabalho também. Há uma necessidade de reorganização e de fortalecimento das negociações coletivas e dos sindicatos. E com regras que possam dar subsídio
a partir do término da contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória, nós não queremos que ela volte, mas nós temos sim que criar mecanismos de sustentabilidade sindical para que nós possamos ter representações, quer de empresários, quer de trabalhadores, para discutir as atividades econômicas e o fortalecimento das escalas de trabalho. Nós temos aí algumas outras ações que estão tendo através de projetos de lei que dizem respeito a escalas de trabalho, e nós deveremos compactar todas essas ações e já no início do legislativo nós deveremos apresentar uma proposta de lei para reformular isso aí e para que você possa ter uma condição mais equilibrada, dando aos trabalhadores a garantia de escala justa, mas dando também aos empresários e às empresas a liberdade de poder funcionar. É aquilo que a gente sempre fala. Quando se fala em liberdade, por que só o setor do comércio tem sua restrição de funcionamento? Vocês próprios da imprensa deixam de funcionar aos domingos? Não deixam, mas vocês têm que ter uma escala com direito a que vocês possam trabalhar todos os dias, porque são bens essenciais. Então, nós não queremos a discriminação do comércio como o único setor que tem sua limitação de funcionamento. Agora, deputado, Geraldo. bom dia. Bom dia. Gostaria de fazer a seguinte análise com o senhor. A gente tem no mundo democrático moderno o exemplo europeu de muitos direitos aos trabalhadores, uma dependência grande do Estado e uma relação que resultou em economias que estão enfraquecendo ao longo do tempo. E temos o exemplo dos Estados Unidos, uma relação entre empregador e empregado muito dinâmica, o empregado com muita liberdade de mudar de emprego, sem essas amarras que a gente vê no exemplo europeu. Aqui no Brasil parece que a gente vai vendo, até por uma questão fisiológica, essa inspiração em projetos que não deram certo. Não chegou o momento, quer dizer, já não passou da hora de discutirmos no Brasil uma completa reformulação da relação de trabalho para dar liberdade, autonomia e responsabilidade ao trabalhador para que ele busque o trabalho que melhor lhe convier, para que suas demandas sejam atingidas? Everaldo, o que nós estamos colocando e estamos discutindo é exatamente isso. Nós achamos que o modelo europeu não se adequa ao Brasil e o modelo americano também não. Nós temos que buscar o modelo brasileiro, nós temos que buscar as condições de trabalho para o nosso país, dentro das situações de um país continental que tem diferenças com relação às suas atividades. Nós temos municípios que são municípios extremamente turísticos e que vivem do funcionamento do comércio no final de semana para a sobrevida e até para desenvolvimento das suas atividades. Então, nós temos buscado e nós estamos buscando, através desse projeto de lei, que deverá ser apresentado no Congresso ainda no primeiro trimestre desse ano, a reformulação dessa relação capital-trabalho para que nós possamos ter condições mais justas e condições que se adequem à questão brasileira. Bom, nós conversamos com o deputado federal e vice-presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, Luiz Gastão, a quem agradeço muito a participação neste 23 de dezembro aqui do Jornal da Manhã. Obrigada, deputado. Eu que agradeço e aproveito para desejar um Feliz Natal a todos os brasileiros, sempre lembrando que Natal representa o nascimento do menino Jesus e que nós temos que sempre estar melhor. Ao senhor também. Feliz Natal. Obrigada.